Fala, rapaziada legal, Zulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. O que é que eu disse ontem, meus amigos, hein? Quem assistiu o vídeo à noite sabe do que eu estou dizendo. Guto Ferreira será o treinador do clube do Remo. Não me surpreende nem um pouquinho, né? Porque eu já tinha falado isso aqui ontem pra vocês, mas chegou agora pra mim a informação que Guto Ferreira será o treinador do clube do Remo na próxima temporada. Na minha opinião, de acordo com os nomes que estavam sendo ali ventilados e aqueles que o clube do Remo não conseguiu contratar, o Guto é a melhor opção. Por que eu vou falar isso aqui pra vocês? Porque primeiro, R$ 1.000.000 para o Remo numa Série A não é nada. Todo mundo sabe disso. Segundo, o Guto Ferreira sabe das estruturas do clube do Remo, do que o Remo precisa, do que o Remo tem. E a gente vai falar muito sobre isso aqui para vocês. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês aqui nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. É muito importante a sua interatividade aqui, se inscrevendo, compartilhando e comentando nos nossos vídeos, tá, meus amigos? Esse vídeo aqui tem um patrocínio de Stembra, tá? Se você, meu amigo, tá a fim de comprar aí o seu veículo, aqui tá passando a teleline aqui pra você, a Stembra, tá? Stembra Veículos, R$ 1.000 de desconto pra você que é inscrito aqui no canal, tá? Gabriel também, pra você fechar o seu pacote de TV, a gente vai falar muito sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar muito, né? Minha filha, calma, vai dar certo, calma. Essa mina, eu não sei porquê, cara, ela é agoniada, cara, eu não sei porquê. Acho que é porque ela é rimista, né, cara? Mas não é possível. Não é possível. É agoniada, cara. Não pode. O negócio não pode acontecer. Não pode ter um patrocínio aqui aparecendo que ela fica agoniada. Acho que deve ser porque ela é rimista, né, cara? Só pode. Mas voltando aqui. Voltando aqui a falar sobre. O Gabriel, né? O Gabriel aí. Primeiro comentário fixado. Só você entrar em contato com o Gabriel. Tá passando aqui na teleline também o telefone dele. Entre em contato também com os nossos patrocinadores que estão passando aí pra você. Então, meus amigos, vamos lá, né? Vamos primeiramente falar aqui sobre a tabela do Clube do Remo, né? Sobre a tabela aí do Clube do Remo, porque foi divulgada a tabela básica da Série A 2026, né? E claro que o Clube do Remo aí vai ter uma sequência de pedreiras, claro, mas eu achei uma tabela bem interessante para o Clube do Remo. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse exato momento, tá? Aí tá na tela pra você a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu peguei aí essa arte com o meu parceiro Smith Riage, lá do Chaves Remista, né? E é claro que a gente tá passando aqui pra você agora os jogos do Clube do Remo. O Remo estreia contra a equipe do Vitória, lá no Barradão, lá na Bahia, tá? Acho que o Remo tem tudo pra fazer uma boa estreia, né? Tem tudo ali pra somar o seu primeiro ponto. Vai ser um jogo muito equilibrado, contra uma equipe que provavelmente vai ter os mesmos interesses no campeonato que a gente, que é justamente se manter. Então acredito que esse jogo contra o Vitória aí vai ser um jogo muito equilibrado. Na segunda rodada o Remo enfrenta o Mirassol. Aí, meus amigos, é dentro do Mangueirão, né? Vamos ver aí como é que o Remo vai fazer para cumprir esse um jogo que o clube tem, né? O clube do Remo ele tem um jogo para cumprir de suspensão. O jurídico vai entrar aí com uma ação para tentar anular essa pena, ou pelo menos diminuir mais ainda, né, essa pena. Lembrando, Nico e Hernandes, os dois sofreram ali 4 jogos de suspensão, né? Os dois já cumpriram um, teriam 3 para cumprir, mas o Remo vai recorrer referente a isso. Então, contra o Mirassol, não seria, acredito que no estádio Mangueirão, seria no Bainão de portões fechados, tá? O Remo perdeu o mando de campo. Vamos ver aí se vai cumprir de portões fechados ou se vai jogar como torcida, né? Se não me engano são 200 quilômetros, né? E aí dá pro Clube do Remo tentar buscar. Eu, sinceramente, se esse mando acontecer, eu venderia esse jogo pro Amazonas, tá? Clube do Remo e Mirassol. Tem muito torcedor lá em Manaus, né? Como o Remo teria que cumprir, mas aí seria uma logística pesada, né? Cara, não sei se valeria a pena. Mas tem muito torcedor do Remo em Manaus, né? Tem muito torcedor do Remo no norte. Isso aí é inegável. Terceira rodada, Clube do Remo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Remo, o primeiro time ali de elite, a gente pode dizer, né? Da turma dos 12, que a gente fala. Que o Clube do Remo vai enfrentar e fora de casa. Depois o Remo tem uma sequência de 2 jogos em casa contra Internacional e Fluminense. 2 jogos ali que vamos ver como o Remo vai chegar para esses 2 jogos.
Depois volta pro sul, onde vai enfrentar o Coritiba, lá no Couto Pereira. E aí, meu amigo, simplesmente enfrenta o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. O Clube do Remo, depois de enfrentar um Coritiba fora de casa, ainda tem um Flamengo fora de casa. Volta para Belém para enfrentar o Bahia City. Depois enfrenta o Santos fora de casa. Tá anotando aí? Tá anotando? Vai anotando, hein? Depois o Grêmio fora de casa também, tá? Santos e Grêmio. Olha aí a logística trabalhando, né? Vai sair de São Paulo e deve ir pro sul enfrentar o Grêmio. Na 10ª rodada, o Clube do Remo volta a Belém e enfrenta o Vasco da Gama. Depois, Red Bull Bragantino, lá no estádio... Eu até me esqueci o nome, mas é um nome aí árabe, né? O nome do estádio do Red Bull Bragantino. Depois, na 13ª rodada, em Belém, enfrenta o Cruzeiro. Botafogo fora de casa, na 14ª. 15ª rodada, o Palmeiras. 16ª rodada, Chapecoense. 17ª rodada, o Atlético Paranaense. 18ª rodada, o São Paulo Futebol Clube em Belém, tá? Só lembrando, tá? Aqui pra você. Botafogo é fora, Palmeiras é em Belém, Chapecoense é fora e Atlético Paranaense é em Belém, assim como o São Paulo também. E é interessante a gente falar sobre esse jogo do São Paulo, porque vai ser o último jogo do Remo, segundo a programação da CBF, né? Provavelmente será cumprida antes da pausa para a Copa do Mundo. Então o Remo vai jogar contra o São Paulo em Belém, é o último jogo, vai ter a paralisação. E o Remo encerra o campeonato contra o Corinthians, tá? O time de Itaquera, lá em Itaquera. Aí, meu amigo, aí o segundo turno são esses jogos aqui, que você já sabe, mas invertendo os mandos, né? O Vitória, o Clube do Remo, enfrenta em Belém, o Mirassol enfrenta fora de casa, Atlético Mineiro dentro de casa, Internacional e Fluminense fora, depois o Coritiba dentro de casa, o Mengola, o Flamengo em casa, depois enfrenta... Aí eu quero ver esse jogo contra... Cara, já pensou se o Remo chega nesse jogo contra o Flamengo aí na 10ª rodada, hein? Fazendo um campeonato decente, né? 10ª rodada não, 10ª colocação, né? 11ª, 12ª, fazendo um campeonato ali decente, né? A gente vai pegar o Mengola. Eu queria ver como é que seria, cara, a distribuição. Meu amigo, é 10% só pros caras, pô. Pode botar aí. Vende 2 dias. Vende 2 dias. Remo fazendo uma campanha decente no campeonato em 2 dias. Se tiver brigando por coisas grandes, aí, meu amigo, aí esquece, né? Se tiver na zona de rebaixamento, mesmo assim o torcedor vai. Isso aí não tenha dúvidas também. Vamos lá. Depois o Clube do Remo enfrenta o Bahia fora. Aí tem uma sequência de jogos em casa. Santos e Grêmio. O Vasco fora. Red Bull Bragantino em casa, né? Cruzeiro fora. Botafogo em casa. Palmeiras fora. Chapecoense em casa, Atlético Paranaense fora, São Paulo fora e Corinthians em casa. A gente tem que estar muito atento, cara, para não chegar nessas últimas rodadas aí, nas 3 últimas, dependendo para se salvar, porque aí vai ser complicado, hein, cara. Porque tem 2 jogos duros fora de casa. São Paulo e Atlético Paranaense é muito complicado. Só lembrando, o Remo nunca venceu o São Paulo na história. São 8 jogos aí, né? Se não me engano, o São Paulo venceu 6 e foram 2 empates, né? Foram poucos jogos também. O Remo nunca venceu o Santos. É outro time também que o Remo nunca venceu. Mas eu acho que esses 2 vão entrar no cacete aqui em Belém, cara. São Paulo e Santos. Preparem suas costas. A gente pode até apanhar lá. A gente pode apanhar lá em São Paulo lá. Mas aqui em Belém, meu amigo, aqui que tem que mandar é a gente, parceiro. Não tem Flamengo tem que entrar no cacete. Eu sei que é complicado, né? É coração de torcedor mesmo. Tu sabe que bater no Flamengo, no Palmeiras aqui é complicado. Mas já estamos lá, né, cara? Como diria minha avó, tá na chuva é pra se molhar. Vamos lá, vamos falar agora sobre o treinador, né? A gente já falou aqui sobre a tabela, bora falar sobre o treinador. O Clube do Remo está fechado com Guto Ferreira. Guto Ferreira será o treinador do Clube do Remo, pelo menos inicialmente, na Série A do Campeonato Brasileiro. E existe 2 pontos nisso daí. O primeiro, o Gutão da Massa conhece o elenco do Clube do Remo, conhece as estruturas e isso é o mais importante. Não é nem conhecer o elenco, porque ele vai trabalhar com jogadores, eu acredito, né? Jogadores de um nível técnico melhor do que ele já tinha. O grande problema aí é o seguinte, a paixão do Guto por jogadores ruins, né? Ele se apaixonou pelo Pedro Castro, espero que essa paixão tenha acabado, né? Só espero isso. Pedro Castro na Série A sem condições, né? Não tem nem que cogitar esse cara tem que jogar o Campeonato Paraense e ainda com muita boa vontade e muito esforço. Mas voltando a falar sobre o Guto e a renovação dele com o Clube do Remo,
Pesa muito a questão do que o Clube do Remo tem a oferecer hoje de trabalho para um treinador. O Guto Ferreira pode sim chegar no Clube do Remo, fazer um trabalho tranquilo na Série A. O Remo tem condições para isso. Se fizer um planejamento na risca ali, né, com premiações por jogo para os jogadores, o Remo tem sim condições de fazer uma Série A sem riscos ali. Mas a gente sabe que a nossa briga é para sobreviver na competição. Nós sabemos disso. Aqui, por exemplo, você olha uma tabela dessa daqui, o Remo vai ter uma sequência aí, ó, de 5 jogos, né? De Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense, Coritiba e Flamengo. Além do Bahia também, que não é uma equipe que você pode menosprezar. O Bahia sempre monta um time forte, é um time que tem muita grana. Então, assim, o Remo tem que fazer um começo de campeonato bom, interessante, para que depois o clube não sofra, né, com a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é muito difícil você se manter no Brasileirão. Eu lembro que o Eduardo Paes, o técnico do... O técnico não, né? O presidente, agora é CEO do Fortaleza, ele falou isso. Nós batemos um recorde. Eu me surpreendi quando ele falou. Nós batemos um recorde. Ficamos 7 temporadas na Série A sem ser rebaixado. Ninguém nunca conseguiu isso dos times. É muito difícil. É muito difícil mesmo, cara. Tirando os times do Sul ali, é muito difícil um time ficar 7 temporadas sem ser rebaixado na Série A, né? Nós estamos falando de clubes do Norte, Centro-Oeste e Nordeste. E o Clube do Remo vai sobreviver nessa temporada, vai tentar sobreviver nessa temporada. E o que a gente busca é isso. O Guto Ferreira tá aí para justamente manter esse sonho ativo, né? Junto com sua comissão técnica. Deem condições para esse cara trabalhar, cara. Ele não é um treinador ruim. Ele não é um treinador... Ruim era o treineiro que tava lá antes dele, mas ele não, cara. Ele é um bom treinador. Ah, mas na Série A, o nível mais elevado é mesmo. Sabe onde o Guanás estava? O Guanás, o técnico do Mirassol, tava no Atlético Goianiense. Ele foi chutado do Atlético Goianiense. Sabe onde ele estava antes do Atlético Goianiense? Estava no Operário de Ponta Grossa. Ficou um bom tempo no Operário, acho que foi 3, 4 anos no Operário. Então, cara, assim, o Guto ele tem nível, sim, um bom trabalho de fazer uma boa Série A, cara. E a manutenção dele é crucial, principalmente para o planejamento do Remo. O Remo precisa contratar pelo menos 5 a 6 jogadores antes da virada do ano. Jogadores de Série A, tá? Não tô falando de jogadores de série B, não. Tô falando de Série A. Que é para justamente o Guto já ter ali a condição. E é aquilo. Claro, não vamos menosprezar o título que a gente tem contra o Águia. Não vamos menosprezar a nossa estreia também no campeonato contra a equipe do Bragantino, em Belém. Vamos sim, mas nós temos um jogo no meio de semana de Série A. No dia 28, dia 24 a gente estreia e no dia 28 a gente tem ali um Vitória da Bahia lá na Bahia. Então, meu amigo, essa temporada pra gente, nós torcedores do Clube do Remo, ela pode ser maravilhosa. A gente deve acreditar nisso. Agora temos que cobrar, é isso que eu falo pra vocês, pô. Não vamos aqui cruzar os braços e esperar que o Marcos Braz faça o planejamento que ele tá fazendo aí. Não, vamos cobrar, pô. Atitude, ação. É essa a nossa função também. Claro, apoiar o nosso time, né? Isso é o mais importante. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.